Alvinegra! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 111, e aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio. Olha, já foi seco. Caiu no drible, ele né? falou lado direito, eu falei, porra, acho que ele tá errando, velho. Te peguei, galera. Caiu no drible, hein? Quase. Quem mandou usar verde? O pessoal te dribla e te deixa no chão, hoje hein? é por um motivo justo, né? Copa, Brasil, a gente vai falar Pode disso, cornetar, enfim. pode cornetar. E aqui Fique à do meu outro vontade. lado direito, o Icarão, não pode deixar de apresentar. E aí, amigos, de Fazia volta aí. tempo que o Icarão não aparecia Tudo bom, aqui. mano? O Gibson costuma ter cabelo comprido, né? Eu vou representar com a careca aqui. Quem tá vendo não é o Gibson, tá? Ele não raspou a cabeça, sou eu, é o Ícaro. O Gibson hoje tá num pagode, comemorando esse empate brasileiro. Puta jogo, tá vendo com churrasquinhos lá. Com sorte já tá na 10ª ping no chão aí, né? Irmãos, e esse podcast é especial, é diferente, porque falaremos do Corinthians, claro, teve uma partida do Corinthians essa semana, mas também falaremos da Copa do Mundo. E da Copa, eu digo Copa do Mundo, porque não é só da seleção brasileira. Lógico. Falaremos da Copa do Mundo. Claro. Sempre colocando um viés corintiano nessa perspectiva da Copa do Mundo. Ah, né? Afinal, o Brasil tá recheado de Corinthians, né? O mundo está O mundo recheado. é Corinthians, E os né? scouts corintianos estão prontos para fazer propostas para os destaques das demais Com seleções certeza. aí, né? E também é especial porque hoje rola o sorteio da camisa. Galera já tá perguntando aqui, ó. A Marcelo, camisa calma. hoje. Marcelo Santos, calma. O sorteio Vai ainda rolar não o sorteio. aconteceu, hein? Faremos No o final do sorteio aí. podcast rola o sorteio da camisa. Então fica ligado que daqui a pouco a gente vai sortear a camisa do Corinthians. Você que não se inscreveu, já era, não dá pra se inscrever mais. Se você se inscreveu, fica ligado aí. E o primeiro destaque deste podcast será... Tô ansioso por essa notícia. É. Fala aí essa notícia. É um belo destaque. É um É um belo belo destaque. destaque. Na atual fase do Corinthians, o destaque qual que é, Fábio? Por favor. Você que criou esse destaque hoje. O destaque é que, começando na quinta-feira, né? Depois da fatídica depois do quarta-feira, último né? jogo Depois do oficial. último jogo oficial, o Corinthians aí tem um mês sem derrotas em jogos Aê, oficiais. Que Em jogos beleza, oficiais. amigos. É, em jogos Em oficiais, eu vou falar. É isso aí. Que beleza, mês, amigos. Um Vamos ficar mês sem invicto. derrotas do Corinthians. Invicto. Exatamente. Que beleza. É, Sem vitórias. não Essa importa. parte a gente não precisa falar. Né? Fala que é só sem derrota que tá bom. Então será excelente aí. O próximo, agora com essa parada da Copa, o próximo jogo do Corinthians será apenas no dia 18 de julho, o jogo oficial, né? O Corinthians ainda tem amistosos nesse período Sim, contra sim, o sim. Cruzeiro e contra o Grêmio, que eu espero que o time comece a jogar um pouco melhor também. Mas aí fica esse destaque, começou a Copa do Mundo e nós temos aí um período sem Corinthians, oficialmente, né? E do jeito que estava jogando, é um certo... Pois é. A Copa, a gente já falou, obviamente, atrapalha o calendário como um todo, desde o começo do ano. O ano teve uma pré-temporada curta, começou antes, o Paulista terminou tipo um mês antes do que costuma. Jogos né? muito seguidos, né? E aí vem uma sequência grande, o Corinthians que chegou na final do Paulista, que jogou Brasileiro, jogou Libertadores, então assim, teve um primeiro semestre aí com muito intenso, muitos jogos, demandando muito de um time que fez uma pré-temporada curta, então é bom pro Corinthians poder ter esse período de descanso, literalmente tá tendo aí uma semana, 10 dias de férias e depois vai retomar os treinos, e também é bom o Loss ter esse tempo agora com o elenco, né, quando voltar aí, Principalmente isso. pra poder falar, galera, vamos lá, o que eu quero é fazer isso, vamos fazer e organizar a casa aí, porque tá bem desorganizado na minha aí, visão, né? esse é o ponto principal, porque assim, a gente obviamente tem essas análises que a gente tem feito das partidas recentes com o Loss, né, no comando, mas a gente também tem que cravar que de fato agora vai começar a gestão Loss, teoricamente, com preparo, com o elenco, por mais que o cara tava lá, por mais que ele fale que tava preparado e tal, não sei o quê, não é bem assim, né? Quando pega o negócio na mão e do jeito como foi, né? O Carille saiu, em 2 dias ele assumiu. Então, por mais que conheceu o elenco, acho que agora que vai poder cravar de fato que, assim, vamos avaliar o trabalho do Loss daqui pra frente. Eu acho que é justo a gente ter uma avaliação mais amena com ele nesse período anterior, uma mais não dura. é de se jogar fora, na não próxima. tem que se não avaliar, mas... Eu acho que o Aerolós já começou, começou. Mas já devia ter começado, na verdade. Sim. Há críticas a serem feitas ali, Sim, mas sim. assim, as críticas todas vão ter tem esse essa senão, ressalva, esse Sim. grande senão que ele pegou
o bonde andando e caindo aos pedaços, né? Até o Luiz está perguntando aqui, quantos jogos depois da Copa o Loz vai ter de mostrar que ele tem condições de treinar no Timão? A priori, o semestre inteiro, né? Eu acho que... Acho que vai ser difícil o Loss fazer 5, 6 jogos e os caras mandarem ele embora, entendeu? Sim, Também nem acho eu acho justo. que o que pode acontecer, assim, o time já caiu numa Libertadores, já caiu numa Copa do Brasil, tá lá na zona de rebaixamento, aí pode ser que assue uma lá, não sei. Talvez não precise nem chegar numa coisa Vamos assim. bater na madeira aqui. Mas eu não acho que vai hipótese, ser assim, começou com algumas derrotas e já vão... Concordo. Óbvio que assim, a torcida tá questionando muito, tá questionando desde já, mas eu acho que a postura da diretoria vai ser isso. Se vão conseguir segurar o rojão da torcida, porque aí vai ser muito mais isso do que do próprio Loss. A torcida, na verdade, já tá pedindo o cabeça do Loss faz tempo. Acho que tudo depende um pouco, não só dos resultados, mas do desempenho também, né? Eu queria aproveitar que você levantou esse ponto. A gente teve 2 comentários aqui importantes a se falar. Humberto Gomes, o que vocês acham do Abel Braga no Corinthians? Não, nem pensar. E nem o pensar, Emerson Silva Pacheco falou também, Abel Braga rescindiu com o Fluminense. Existe alguma chance dele fechar com o Corinthians? Nenhuma. Bom, vocês já estão recebendo a nossa resposta oficial isso, aqui. Assim, essa segunda pergunta, existe alguma chance? Isso aqui não é a opinião do Guilherme aqui, sim. Apesar de também ter a opinião dele, mas assim... O Andrés tem uma briga com o Abel, o Andrés não gosta do Abel, só pra treta elencar, aí. O Abel Braga ele tem uma treta antiga com o Corinthians, da época ele tava no Inter até, que rolou uma treta com o Andrés e tal, e isso meio que impacta, em outros momentos já foi ventilado o nome dele e já foi descartado de cara. Mas independente disso, aí falando da minha opinião, cara, vamos dar tempo pro Loss trabalhar. Calma. Não vamos pilhar o cara porque tem alguém no mercado e, enfim. Aqui o Rui Jordan falando, o Benfica está soldando uma buena. Não é só o Benfica, não. Eu já li que o Sporting também, eu já tava lendo times italianos. Todo mundo... O Rui tá falando isso, eu tô achando que ele tá fazendo scout no Corinthians pros portugueses lá, viu? Porque os caras estão indo atrás da gente. O Luiz Adnan também perguntou por que Romero e Balbuena não jogaram o último jogo, na verdade os 2 últimos jogos, né? Já que o Paraguai nem está na Copa. Porque a gente joga com o calendário da CBF e essas datas FIFA, eram datas FIFA. O Paraguai tem direito de convocar e direito de demandar essa convocação. Então... Não, faz parte do calendário da FIFA, política do Sim. futebol e da merda do calendário que é o calendário da CBF. Bom, mas já falamos muito aqui... E ainda não entramos na nossa a introdução foi grande, né? Só pra não falar do jogo. Na nossa dor dessa semana. Só pra gente não esquecer, né? Por isso que o destaque foi tão importante da ausência de derrotas. No futuro tivemos uma derrota aí na quarta-feira. A gente tava tentando não falar disso, fica esse gosto amargo nos torcedores corintianos nessa parada da Copa, né? A verdade é que o time do Loz não engrenou, não funcionou. E aí... tivemos uma derrota sofrida pro Bahia. Acho que foi um dos piores jogos do time nos últimos anos, né? Que eu me lembro, assim. Sim. Um time completamente apático em campo e desorganizado a maior parte do tempo. Vários jogadores perdidos e tal. Eu acho que fez muito bem o Icarão aqui, que na hora da partida resolveu tirar uma soneca e tal. Eu tive aquele sono gostoso, aquele que você dá aquela babada, sabe? Esse é o cara com muita empatia, né? Ele olhou o jogo e falou, porque os jogadores estão dormindo, eu vou fazer o mesmo. Vou compartilhar do sentimento. Mas aí, disso tirando esse fato, um ponto que eu gostaria de focar no que você falou é a desorganização. E de fato, uma coisa que tem acontecido nos últimos jogos, e que aconteceu aparentemente nesse do Bahia, é a desorganização tática. O Corinthians não tem mais padrão, cara. Então isso é preocupante, né? A impressão que fica pra mim é que o Carille, sem tempo pra treinar, ele conseguiu organizar melhor a equipe. Eu não sei, ele tinha... De uma certa forma, ele amarrava o Corinthians na preleção, sei lá, ele dava um nó mais firme nos jogadores que mantinham um pouco o esquema. Esse ano, na verdade, o Corinthians tem escapado desse esquema, né? O esquema tem falhado em alguns momentos. E a impressão que eu tinha é que o Carille ainda conseguia dar uma segurada. Na hora que ele saiu, os jogadores se viram sem a liderança dele e acabaram se perdendo em campo. Enfim, o Loz não conseguiu imprimir esse mesmo laço. É curioso o que você tá falando, desculpa só interromper, é curioso o que você tá falando, porque algumas análises que eu vi falaram exatamente isso, que o Carille já teria dificuldades, já tava com dificuldades, mas já teria naturalmente. Estava tendo, né? E assim, o fato do Loz ter entrado, por exemplo, não é que o Loz entrou e ficou todo um lixo. Não, o Corinthians já não tava
100% com o padrão tático, enfim, já tava com problemas antes, né? Mas o Carille tem o peso por trás dele, assim, que é de ter ganho 3 títulos, né? Então ele pode esse lastro ajuda ele muito pode mais segurar ele, né? nas próprias convicções e bancar isso tanto com o elenco, quanto com torcida, quanto com direção, sem muitas influências externas, né? Ele pode falar, não, eu sei o que eu tô falando, e todo mundo vai falar, não, beleza, você já deu certo no passado. Verdade. E o Loz não tem isso, tá? Primeiro, assim, ele não tem um histórico de técnico no profissional grande, teve uma experiência muito pequena e que também não foi boa. Acho que no Bragantino, no passado, né? Alguma coisa assim. No Juventude também. No Juventude também. Agora, ele no assumindo... No Inter também, quando ele tava no time... Não, mas também teve uma primeira passagem. vez, como mas interino muito também, rápido. Sim. Mas aí o que acontece? Na hora que ele assume esse time, e é um time caindo pelos pedaços, com 9, 10 desfalques, que a gente falou, e sem contar, desfalques contando seleção, etc, né? O Corinthians com 3 jogadores na seleção é difícil, né? O Isso. Cássio, o Fagner e o Rodriguinho, que Que não foi... Não, no o Rodriguinho foi de espírito, Foi. né? ele deve estar lá na mala do Tite, escondido em algum lugar, porque em campo no Corinthians ele ele não tá, não. Queria aproveitar, teve uma pergunta aqui do Humberto Não, Gomes. mas eu não terminei de falar. Ah, gente. desculpa, perdão. Então, vai lá. o Loz, nesse momento, assim, fica muito difícil pra ele se segurar nas próprias convicções e falar, não, eu tô bancando isso. E aí o que acontece? Desconfigura o time, fica sem direção. E o torcedor percebe isso, e principalmente o jogador percebe isso. E aí fica difícil do jogador em campo saber, putz, eu vou fazer isso porque isso é o que o time fica faz. balada, né, teoricamente. Eu confio no treinador. Não dá, porque o próprio treinador não tá com esse estofo todo pra fazer isso. E sem os treinamentos pra ele ajustar pequenas coisas e tal, porque nesse período o Corinthians praticamente não treinou, né? Tem viagens e tal, concentração, e o jogo de quarto fim de semana fica difícil treinar. Mas você ia falar? Não, isso é legal que você falou. Um amigo meu falou, puta, o cara deve estar jogando lá e deve, na hora do desespero, ele olha pro banco e ele vê o Loss, ele não vê o Carille. Puta, e agora? O que eu faço? Sabe? O cara deve dar um desespero, assim, porque, de fato, a confiança deve ficar muito abalada. Não, é quando a coisa começa a dar errado. E aí você pensa, um monte de cara desfalcando o time, ninguém convocado, etc. Pra montar esse time. Putz, não sei, a torcida tá pedindo pra pôr um atacante. Vou colocar o Roger. Aí, não, tô pedindo o Matheus Matias. Vou pôr nos últimos 5 minutos A convicção dele também tá, então, assim, tá abalada. Ele tá balançando. Então, acho que esse tempo também é bom pra ele poder pesar, assim, o que ele, Loss, quer fazer com esse time. O Humberto Gomes, o que eu ia falar aquela hora, a gente tá falando do Rodriguinho. Ele falou, será que o futebol do Rodriguinho caiu de qualidade devido a não ser convocado entre os 23 chamados pra Copa? Eu acho que já tinha caído antes. Antes até da convocação da Copa, o Rodriguinho já tinha caído um pouco. Já tava oscilando muito. A fase que o Rodriguinho mais estava em alta, assim, sem oscilar e tal, foi mais no começo do ano, no ano passado, no título no final do Paulista, no título brasileiro ano passado, depois ele teve ótimo desempenho. Mas eu acho que antes da convocação ele já tinha caído. Até talvez por isso o Tite... mas ele ainda tava com aquela de definir os jogos importantes, né? Sim. E acho que tava contando com isso. Eu acho que sim, ele deu uma... Eu acho que foi visível, assim, foi nítido. Não só dessa vez, no ano passado também, quando ele foi convocado, voltou e depois não foi convocado novamente. Assim, ele sente um pouco isso, talvez por uma pressão de empresário ou desejo pessoal grande aí, não sei o que é, mas eu acho que afeta ele sim. Ele que nunca foi um jogador super consistente, assim, ele tem momentos muito bons e momentos em que realmente ele fica como ficou essa meia dúzia de jogos aí desaparecido. A gente falando do jogo contra o Bahia ainda, me surpreendeu o Loss ter colocado o Capixaba no intervalo. Eu procurei informação e tal. Sim, eu acho que foi uma opção tática dele, não foi uma questão de contusão, até onde eu percebi. A gente ficou sem entender nada, assim, pra quem tava assistindo o jogo, e acho que até o repórter em campo falou, deve ser um problema, deve ser alguma coisa física, né, porque o Juninho Capixaba não tem ido bem quando entrou e tal. E é o que todos nós sentimos, não tem por que você tirar um Sid Clay, se ele estiver bem fisicamente, pra colocar um Juninho Capixaba. Sim. Eu não consigo enxergar o ganho tático nisso. Pelo contrário, né? Não é nem o 6 por meia dúzia, é trocar 6 por 3, né? E até aproveitando vocês que acompanharam de fato o jogo, foi uma surpresa também a entrada do Marquinhos Gabriel como titular, né? O que vocês acharam? Acho que ele tentou mudar alguma coisa. O Vital também não estava indo bem, é verdade. E acho que ele tentou dar mais uma oportunidade de verdade pro Marquinhos Gabriel e ver o que saía de lá, né? Mas o Marquinhos Gabriel, tirando outro lance e tal, ele foi mais do mesmo. Mostra como o time foi em campo, né? Porque apesar do Marquinhos Gabriel não ter demonstrado absolutamente nada que fale, puxa, esse cara merece uma chance no time titular,
ele foi um dos 3 melhores do time, eu diria. Então, assim, o time jogou então, muito mal, né? Muito mal mesmo. E parecia que já tava com a cabeça no break, pensando, putz, não. E deu, não sei se isso aumentou ou diminuiu o sofrimento, mas assim, o Bahia tava muito ruim em campo. Não vou dizer que é um time ruim, porque eu já vi o Bahia jogar bem esse ano, mas tava muito mal o Bahia. Naquela noite os dois times estavam muito mal. Só que o Bahia deu a sorte lá no finalzinho do segundo tempo pra dar aquela facada forte, né? Fazer o gol e sair comemorando, enfim. Eles estavam mais perto do gol durante a partida inteira, eu achei. Sim. Estavam com mais vontade, até porque estavam jogando com a torcida perto, etc. Enfim, estavam mais afim mesmo. E acho que na cabeça de todo corintiano foi, puta, mereceu. Assim, não foi nem, nossa, que desgraça. Foi, pelo amor de Deus. Esse time jogando desse jeito. Vai tomar no cu, mereceu tomar essa porra aí, acabou. Foi de xingar mesmo. Mais uma passada aí nos Desculpe comentários. As crianças que assistindo aí. Cara, o Luiz Adinan, ele pergunta se o Danilo Avelar é um bom nome. Danilo Avelar é o lateral esquerdo, né, que tá sendo comentado de novo, né? No começo do ano. Anunciado, né? Não sei se fechou. Não foi, oficialmente ainda não tá anunciado. Não cravou, né? No começo do ano, ele pertence a um time da França, um time francês. Ele tá emprestado pro Torino e o Corinthians não conseguiu, no início do ano, se desfazer desse nó, né? Entre Torino, toda essa burocracia, francês, e vir pro Brasil, ele tava emprestado e tal. Agora parece que ele vai retornar ao time francês, e aí o Corinthians só tem que negociar com o time francês, e parece que já tá meio que próximo de um acordo de empréstimo. Agora vamos esperar, e ainda não tá fechado, não tá assinado e definido. E se ele é um bom nome é uma dúvida, né? Porque é um cara que a gente não tem muita informação dele, né? Então... E tem que lembrar que o Sid Clay tá aqui, mas o Sid Clay é um empréstimo até o fim do ano e é muito difícil o Corinthians conseguir garantir aí uma permanência dele após isso, né? Depois vai ter que negociar, enfim, e já tem um valor fixado que tá acima das capacidades financeiras do Corinthians aí. Mais algum comentário aí antes de começar a falar da Copa do Mundo? Tem um comentário do Fábio Ramos aqui, mandando um abraço pessoal, falando que será que com esses 7 jogos já não seria suficiente para ver que o Loss não tem capacidade, não tá preparado para treinar o time principal? Eu acho que certamente levanta algumas preocupações, assim, não foi algo que nos acalmou em relação ao Loss, mas, assim, eu não acho que dá para cravar com a política que o Corinthians tem tido em termos de técnicos recentemente, é difícil... É difícil você chegar pra qualquer cara e dar menos chance que você deu, por exemplo, o Oswaldinho. Nossa, é verdade. E antes do Oswaldinho, o Cristóvão Borges, né, você tem que pelo menos dar o mesmo número de jogos que você deu pro Oswaldinho ali. Senão é muita sacanagem. Mas vamos falar de Copa do Mundo. Vamos começar a falar um pouco dessa Copa do Mundo. Até porque eu tenho que... Pra ninguém me cornetar, explicar porque eu tô de verde. Com as cores da África bonita aí. Eu tô quase jamaicana, né? Cores da Jamaica, da África do Sul. Lindo demais. Nenhum dos dois na Copa do Mundo. Então, vamos começar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo começou na Rússia lá. Tivemos bons jogos. Na quinta-feira. Cara, eu adoro Copa do Mundo, velho. Eu acho sensacional. Todo mundo tá curtindo a Copa do Mundo. Eu acho muito legal, velho. Eu acho que o jogo de grande destaque, o melhor jogo até o momento, acho que não tem muita discussão, foi... Brasil, não, foi Espanha e Portugal, né? Espanha e Portugal, né? Melhor jogo. Assim, eu vou te falar uma coisa. O jogo que aparecia mais possibilidades. Concordo, continuo concordando. Espanha contra Cristiano Ronaldo. Continuo concordando Espanha e Portugal, mas como eu tava falando aqui antes da gente começar o programa, eu gostei muito do jogo de Alemanha e México hoje. Achei que o México... tivemos bons foi jogos. Muito, tivemos bons jogos. Acho que o melhor foi, de fato, Portugal. Foi um bom jogo, pô. Sim. A Islândia, cara, puta, que surpresa legal, né? Achei que, puta, taticamente, assim, jogou muito bem e tal. Mas queríamos perguntar para nossos espectadores, espectadores, não sei como chamam vocês... Mas nossos amigos aqui... Pra galera que tá vendo. Tirando, obviamente, os grandes nomes aí, os óbvios, Messi, Cristiano Ronaldo, etc. Qual jogador você viu na Copa do Mundo que você acha, puxa, esse cairia bem no Corinthians? Esse cara eu queria ver vestindo a camisa do Corinthians. O Salah ainda não conta. O Salah é só o Salah não jogou rodada. Ainda. O Salah não conta. Vamos começar entre nós aqui. Você tinha pensado em um, né? Eu gostei muito do volante da Islândia, o Halfredsson. O Halfredsson. O problema é guardar o nome, né, meu? Eu não sei se ele tem outra profissão. Alfredão, o Fred. Alfredão. Que jogou muito bem. O Alfredinho, porque ele é o filho, né? O Alfredson, ele é o Alfredinho. Jogou muito bem, teve câimbras até no final da partida e tal. A Islândia todo, o sistema defensivo da Islândia, aliás,
tá de parabéns, mas ele, pela raça, pela vontade, ele tem uma careca igual a do Ícaro, inclusive, seria muito bonito vê-lo com a camisa do Corinthians. E foi um cara que ajudou a anular o Messi ali, né? Não, Sim. assim, o Messi não foi nulo no jogo, mas assim, ele não conseguiu concretizar nada porque tinha em parte o Alfredson na nuca do cara ali o tempo todo, né? Aqui o Williams Evangelista da Silva falou o Firmino, mas o Firmino, pelo que ele jogou hoje, acho que não. Eu acho que a gente quer falar de jogadores pelo desempenho na Copa, né? Sim. Pelo que ele tá jogando na Copa. E o Lucas Ribeiro mandou legal, hein? O Vela do México. Também. É um cara muito bom mesmo. Foi bem boa, Lucas. Boa. O legal do Vela do México, o próprio Chicharito, que é um nome conhecido, mas nem tanto, né? Assim, badalado como tantos outros, né? O legal, por exemplo, do time do México, desses caras que se encaixam, por exemplo, no perfil do Corinthians, é que a gente falou da Islândia, a gente falou do México. Num passado não tão distante assim, o Corinthians taticamente tinha esse padrão de jogo, né? Então é legal ver outras seleções, nem clubes, mas seleções jogando nesse padrão, onde os jogadores são bem armados taticamente, assim. Porra, o México, no jogo de hoje, tomou uma pressão absurda da Alemanha no final e segurou a bronca. Não se desorganizou, né, também. Manteve o estilo de jogo, Sim. E eu acho que o Vela foi um dos grandes responsáveis por isso. O Vela era um cara que estava organizando bastante ali no final do jogo, ele era um cara que taticamente estava bem focado, assim, concentrado, né? Eu queria falar de dois caras, assim, um que eu gostei vendo hoje, mas eu fico com uma ressalva porque ele acabou não fazendo gol e perdendo alguns, talvez. O Mitrovic, que jogou aí pela Sérvia, aquele clássico centroavante que domina mesmo a área, a bola cai no pé dele, ele segura, assim, lembrou o jogo do ano passado, sabe, quando a bola vinha de qualquer jeito. O jogo fazia gol. Ele conseguia dominar, tal, etc, e fazer o pivô, distribuía bem, saía da área quando necessário, enfim. Achei bom, uma pena não ter conseguido concluir uma pra dentro hoje, mas acho que teve chances aí também, né? E o outro jogador que você vai falar? E outro que, na verdade, assim, desde a Copa passada eu gosto muito dele, e é uma pena que não tenham ido atrás dele, assim, que é da própria Costa Rica, o Bolanhos, que hoje é reserva, porque já tá velho, coitado, né? Esse cara é bom, mano. Mas ele é habilidoso, assim. Acho que o Corinthians já perdeu o timing de trazê-lo, porque acho que ele tava jogando na própria Costa Rica ou na Dinamarca, um jogo assim, tava jogando num mercado qualquer aí em 2014. Podia ter trazido naquela época, mas o Bolanhos tem habilidade, é um meia bom, criador e ousado, assim. Acho que seria interessante aí. Pra agora, acho que já tá velho demais. É fazer companhia pro Danilo ali, né? O meu nome também tá um pouco velho, mas eu gostei bastante de vê-lo jogar hoje. É o Lichtsteiner, que é o lateral direito, né, da Suíça. Ele foi pro Arsenal faz pouco tempo. Ele é um cara já experiente, tá na Suíça há muitos anos já, né, jogando pela seleção. E é um cara muito consistente, assim, eu acho legal. Acho que ele ia ser banco do Fagner, né? Não ia conseguir jogar. Mas é um cara bom pra... E já que você falou do banco do Fagner, né? Fagner, qual a chance do Fagner jogar essa Copa do Mundo? Porque X0, cara. Acho que ele não vai entrar. Pô, mas eu não acho. Eu acho o Danilo fraco, cara. Eu não acho o Danilo 100%, mas eu acho que se o Tite tiver que trocar alguma coisa, ele vai trocar taticamente alguém. Eu acho que ele não vai trocar 6 por meia dúzia. Eu acho que ele não vai botar o Fagner pra botar o Danilo. O Fagner. Mas você tá falando isso. Eu tô falando de posição, não tô falando de técnica. Você tá falando isso baseado no que você vê, no que você conhece do Tite e tal. O Tite começou com esse cara, deve manter ele pelo menos mais no jogo e tal. Mas eu concordo com o Guilherme, assim. O Danilo hoje mostrou muito pouco, né? Não, tecnicamente... Pra um time que tá acostumado a ter uma certa... um destaque ali, que é o Dani Alves, né? Ter um cara sumido, apagado... Foi complicado, atrapalhou um pouco. E acho que o Fagner é mais ousado. Já jogou pela esquerda, praticamente. O legal que você tá falando... isso que eu ia falar, porque assim, o fato de Daniel Alves não estar, cara, toda a força ficou no Marcelo, e o Marcelo não fez uma partida exuberante hoje. Sim. Mas eu acho que o fato de o Daniel Alves não tá, acaba ficando tudo em cima dele. E era importante ter um cara que apoiava mais. O Danilo, ele é melhor defensivamente, em comparação com o Fagner. Por isso que eu tô falando, que não é 6 mais dúzia. Concordo. Mas eu acho que... eu acho que o Tite não vai trocar. Mais um jogo assim do Danilo, e é possível que ele comece a enxergar uma mudança ali. Né? Eu gostaria. Eu gostaria por conta da ofensividade do Fagner. Eu acho que o Fagner tem mais a oferecer. Numa partida mediana que o Brasil fez hoje, o Danilo talvez foi um dos
um destaque negativo. Destaque Sim, negativo. O perna de bagre. Eu não diria assim, perna, porque ele também não apareceu nem atrás nem na frente, né? Ele não teve nenhum destaque. Mas claramente, teve momentos que o William pegou a bola ali no lado e precisava de alguém para atravessar. Apoiar, né? Precisava alguém ajudá-lo e não tinha. Eu acho que o Fagner ali tabelaria mais com o William. Os dois corintianos ali ia dar jogo. Aí, Tite, você que costumava escutar a Irmandade aí, quando você era treinador. Antes da pré-eleição, né? Pô, dá uma chance pro Fagnão aí, mano. O pessoal tá concordando aqui. O Luiz Adnan falou: o Fagner é muito melhor que o Danilo, mais técnico e tem mais raça. O pessoal, e o Willam Miss também falou do Fagner, né? Que ele é melhor. O Eric Lima também falou que o Danilo não jogou nada. É uma unanimidade, né? E o Emerson Silva falou do Chicharito. O Luiz Adnan também falou do Chicharito. Cara, o Chicharito, fiquei bem contente dele jogar bem hoje. É um cara que... Você achou que ele jogou bem? Eu não achei que ele jogou bem. Dentro das características do México hoje, que não era ataque, era contra-ataque, às vezes a maioria das bolas que saíam pra contra-ataque era ele, às vezes, que puxava alguma coisa. Ele já teve chance em vários times grandes. Eu ia chegar nesse ponto. Ele oscilou muito, ele sempre oscilou muito. Na seleção ele é rei, nos clubes ele é banco. É verdade. Banco mesmo, e ninguém sente falta dele. Ele é meio tipo o Giovanni dos Santos na época do México também, né? Não sei se ele jogando um time grande como o Corinthians também se ele ia não sentir essa pressão e como é que ele ia reagir, entendeu? Uma coisa é jogar com a camisa do México, outra é com a camisa do Corinthians. O Brasil, ele empatou hoje com a Suíça, que teoricamente é o adversário mais forte da primeira fase, e a gente tem que tomar cuidado em avaliar que, o Brasil foi um lixo, Não, calma, gente, assim, foi um empate, teve, por exemplo, uma falha, né, apesar do empurrão, teve uma falha de marcação ali da zaga no gol do Brasil, então, assim, nem tudo tá perdido. Foi o primeiro jogo, foi um empate. Acho que o Brasil tem total condição de ganhar da Sérvia e ganhar da Costa Rica para passar em primeiro lugar do grupo. Acho que não foi decepcionante. Foi frustrante porque todo mundo tá esperando a vitória, mas também acho que não é o fim do mundo. Não, acho que ninguém tá considerando o fim do mundo. A Suíça é um time forte da Europa, um time que é encardido mesmo, e um empate contra a Suíça não me surpreende, assim, né? É um time que na última Copa falavam que tinha possibilidades, etc. Eu nunca vi assim um time o time da Suíça como sendo um time de chegada. Para mim é um time que vai e cai na quarta, oitava, por aí. Eu acho a mesma coisa da Bélgica. Tem um time forte, um time bem talentoso, mas eu não consigo ver a Bélgica hoje ainda como um time de chegada, um time que consiga transpor seleções com mais peso de camisa e num jogo decisivo ir lá e bancar. Só falar mais um pouquinho, tem um jogador que entrou no segundo tempo da Argentina e Islândia, que é o argentino lá, o Pavon, que é um jogador bem habilidoso, assim, né? Eu não sei como é que tá a situação do Boca Juniors hoje, mas esse, de repente, podia ser um jogador que realisticamente o Corinthians podia pensar em trazer. Que não é uma realidade tão distante, assim. É claro, se ele entrar e começar a arrebentar nos jogos, aí fudeu, aí acabou, não tem... Imagino que tenha muito europeu também. Mas se o Sampaoli não escalar mais o cara pra entrar, sei lá por que motivo, por teimosia do cara, o cara fugir da concentração um dia, sei lá, aí de repente tem alguma chance, né? Bom, eu vou deixar vocês comentando aqui um pouco, eu vou pegar o computador para fazer o sorteio da camisa, que estamos devendo o sorteio. Então, fica atento aí que o sorteio da camisa vai acontecer agora. Eu só vou fazer um comentário do Eric Lima aqui, falando da Suíça também, que a gente tá começando. Suíça conseguiu superar o Brasil com uma defesa sólida, parou o Neymar. E teve dois nomes que gravou na cabeça dos brasileiros hoje, Shaqiri e o Chakar, né? O Chaka. Esses dois caras jogaram muito bem hoje, realmente. E são dois caras que o Tite já tava falar preocupado. do Chaka ou do Char, né? Porque ele escreveu uma mistura do nome dos dois ali. O Shaqiri no segundo tempo... São dois caras que o Tite já tava falando, né? Que tava preocupado. O Shaqiri foi muito destaque da Copa da Suíça no ano passado, né? Ficou até na seleção da Copa, votada pela imprensa no ano passado, na Copa passada. Esse jogo eu achei que ele tava meio desaparecido, mas realmente na segunda metade do segundo tempo ele apareceu. Ele dominou o meio campo total. Porque ele é um cara com muita energia, né? Então acho que quando todo mundo deu uma cansadinha, ele ainda tava sobrando e levou isso pra cima. Vou clicar no botãozinho aqui. Vamos sorteio, galera. Vamos lá, sorteio da camisa. E antes de você anunciar, enquanto você faz as verificações, deixa eu falar também das meninas do Corinthians, né? Que jogaram contra o Taubaté, ganharam de 1-0, gol da Adriana, isso foi ontem o jogo. Já tá garantida na segunda fase do Paulista, já tá garantida pra próxima fase do Brasileiro. Então só fazendo jogos assim pra constar agora, porque tá indo muito bem mesmo as meninas. E o campeonato para agora, não?
O campeonato também para delas? Não. Vai seguir O direto, campeonato né? vai, a Série B vai, o campeonato das meninas também vai. Também vai. O campeonato brasileiro, acho que teve uma pausa, mas o Paulista continua tendo jogos aí uma vez por semana. Show de bola. O vencedor desta bela camisa do Corinthians, 3 vezes campeão do Bipaulista e Brasileiro de 2017. É um vencedor? É um vencedor. O vencedor é o Vitor Adriano. Vitor Adriano. Que comentou. Ele, nos comentários, marcou a Vivi Silva e a Maiara Souza. Olha aí, só, Vitor, hein? você ganhou, a camisa Vitor sua. Adriano. É o primeiro sorteio da Irmandade que um homem ganha, hein? É verdade. É, Primeiro A é gente verdade. Né? teve só os 3 sorteios Só que a gente fez até o mulherada momento, ganhando. as mulheres ganhando. Desta vez, Vitor levou aí. Vitor Adriano, parabéns. Essa camisa vai chegar na sua casa em breve. Exatamente. Entraremos em contato para pedir o seu endereço e a gente poder enviar essa bela camisa para você. Mas parabéns, muito obrigado por participar do E galera, que sorteio tá da Irmandade. e galera que tá acompanhando a live, na verdade a gente costuma fazer às vezes o sorteio, né? Já é o terceiro, quarto sorteio, não sei o que a gente faz. É o quarto sorteio. Quarto sorteio, né? Então, pô, fica ligado aí, continua acompanhando a Irmandade que sempre rola um sorteio, enfim. Interação com vocês aí. O Alexandro tá pedindo pra gente falar do Timão, perguntando se vai ter desmanche. Alexandro, assim, há muitos boatos rolando aí sobre vários jogadores, não dá nem pra enumerar todos aqui, porque são muitos, assim, Romero, Rodriguinho, Babuena, lá. Enfim, não dá pra saber o que vai acontecer agora, tá? A gente não gosta de ficar discutindo muito boatos aqui, então, conforme as coisas forem se concretizando, a gente vai comentar elas aqui sim, com certeza, Eu já achei interessante que o principal boato desde que começou a Copa é a chegada de um jogador e não a saída mais, né? O que a gente sabe é o Michael hoje postou uma foto já com a camisa do Shakhtar e tal, agradecendo o Corinthians e tudo mais. Então, o Michael já era, tchau. O Michael já estava previsto, já estava vendido, já estava né? meio que certo que ele iria mesmo. Mas faltavam pequenos detalhes de exame médico e tal, que a gente sabe que é burocracia só. Mas já tinha até pagado uma parte, né? Enfim, mas já tá certo, já foi. Então a gente vai. O Michael já é o desfalque. E já estamos com saudades, né? Porque foi quem. Nesse primeiro semestre. Já vai deixar em falta. É um dos que mais jogou aí nesse time nesse primeiro semestre. Né? Quebrou o galho na lateral lá no início, depois no meio-campo também jogou muito. O Michael, e pra mim, era um dos destaques do Corinthians nesse começo de ano. Vai fazer falta, com certeza. Acho que é isso, então. E já que o Ícaro está aqui na posição do Gibson, Ícaro, por favor, mano. lembre as nossas redes sociais. Vamos ver se você é tão bom quanto o Gibson. Tô com medo, cara. Vamos lá, peraí. Vamos lá. Facebook, Instagram, Orkut, LinkedIn. Né? Essa piada já foi, né? Eu sempre faço essa piada, né? Facebook e YouTube, Instagram, SoundCloud, Twitter e tá faltando para tudo. Facebook, Instagram... O que você tá fazendo? iTunes, não. iTunes, né? Pô. Todos eles, Irmandade Corintiana, com TH, como Corinthians é escrito, só no Twitter que é Irmandade Timão. E o nosso e-mail, irmandadecorintiana@outlook.com. É isso aí, demorou um pouco, mas tá valendo, respondeu gaguejei certo. e tal. Depois a gente edita, põe a voz do Gibson pra ficar mais bonito. E lembrando que a Irmandade vai continuar esses domingos de Copa do Mundo, ainda falando da Copa do Mundo e o que tiver pra falar do Corinthians durante essa semana. Exatamente, né? exatamente. De repente, contratações. Nos mandem mensagens aí depois, você que assistiu isso depois, pode mandar assim pra gente, clica no enviar mensagem pra Irmandade e manda pra gente assim, quem que você acha que cairia bem no Corinthians. Não vale, obviamente, falar dos grandes medalhões aí, mas a gente já tem aqui a notificação, a notícia de que tem um aí que parece que já tá, né, inspirado aí, né? Parece que já tem um que já tá até vestindo a camisa do Corinthians aqui, né? O Cristiano Ronaldo CR7 parece que fizeram uma bela montagem aqui dele usando a camisa do Corinthians, né? E na hora que você bate o olho, que você vê de uma vez, ainda com a mão no peito, no símbolo, né, velho? Dá até emoção, né, cara? É, isso aí. Essa notícia veio diretamente de Portugal, que é a terra do gajo aí, né? Então, deve ser quente. Bom, e com essa novidade, encerramos mais um podcast da Irmandade Corintiana. Valeu, galera. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!